Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o passado, o presente e o futuro de cada carta. Então, assim, eu começar pela carta um, né? A carta um, ela, para você iniciar uma nova etapa, você tem que fechar um ciclo. Você tem que cortar aquilo que você vinha fazendo no passado. Você tem que sair da ilha para começar em outro lugar. Então, o passado da carta um é um momento de desorientação, a carta 22, aonde você fala, bom, eu agora tenho que limpar tudo aquilo que eu não quero mais, que é desnecessário, romper com aquelas coisas que eu fiz nesse projeto dos últimos 7 anos, e definir tudo o que eu preciso para iniciar uma nova etapa. Então, o passado da carta um já é a desorientação e é o corte com muitas coisas que você fez no projeto anterior, né, dos últimos 7 anos. Então, ela implica em cortes de situações que você já vive há 7 anos, né? Nesse jogo que a gente estava analisando agora há pouco, você via que tinha a carta um e vários ases, né? Mostrando a mudança e a ruptura desses projetos antigos para o início de projetos novos. Por que eu falo projetos? Porque todo início de ciclo, você define uma nova estrutura, você define que você quer desenvolver personagens diferentes, que então você precisa um novo ambiente, que é Copas, você define objetivos para sua realização pessoal, que é espadas, você define um novo sentido de vida, que é ouro, né? Então, são vários projetos associados nesse sentido de vida novo, né? Nesse novo rumo, nessa nova direção que você vai dar para a sua vida. Então, para poder definir uma nova direção, você tem que, vamos dizer, limpar a área. Então, muitas vezes eu falo que a carta um parece que é um momento onde a pessoa está no osso. Quer dizer, ela tirou tudo que estava sobrando, que era supérfluo, e ficou na sua essência, no que ela tem de mais importante, essencial, ela está com as suas pérolas, as suas pedras na mão. Mas, às vezes, está só com as pedras, né? Então, mas está pronta para iniciar uma nova etapa. Então, no passado dela é você cortar os laços com situações que você já vive há mais de 7 anos. O presente dela é definir qual vai ser o novo projeto de vida e implantar alicerces para essa nova etapa. Por isso que é normal, com a carta um, você comprar uma casa, começar uma universidade, começar um trabalho que vai ser por muito tempo, né? Por exemplo, um concurso público, você ganhou no concurso, começa uma vida bem estruturada, que vai ser, lógico, para o resto da vida, né? Até aposentar. Então, é uma pedra ali fundamental que vai marcar, no mínimo, 7 anos da sua vida. Então, tudo que começa na carta um vai durar 7 anos. Às vezes, não é, vamos dizer, aquela empresa que você está trabalhando, mas aquele tipo de trabalho que você começou nessa época, que você vai continuar fazendo por 7 anos. Uma relação, que vai ser um casamento, um filho, que vai ser para a vida inteira. Então, no momento que a carta um sai, no presente, você está implantando esses alicerces para um setênio. E no futuro dela, você está contando com uma base. Então, você já tem uma pedra fundamental, a partir dela, você vai construir uma nova vida. Então, como é uma carta demorada, lógico que as pedras, né, o alicerce não é composto de uma pedra só, são várias pedras que você vai colocando que vão fundamentar esse setênio. Na carta 2, o passado dela é uma angústia, é uma certa depressão, é uma saudade de voltar a ser aquilo que você sempre foi ou que você nunca foi.
Então, ela é a carta da saudade. Estou com saudade de alguma coisa que, às vezes, eu nem sei o que é. Então, o passado dela mostra uma angústia e um momento de repressão, porque fala, eu fui impossibilitada de fazer uma série de coisas. Aí eu guardei no baú um monte de coisas, porque eu não podia fazer, ou não tinha tempo, ou eu estava num ambiente que não me aceitava, não aceitaria esse jeito de ser, ou eu tinha medo, medo de dar certo, medo de fracassar, medo de me expor e ser rejeitada. Então, o passado dela é um momento de angústia, é um momento de depressão, de tristeza, até que você vai ali descobrindo o que está te faltando, vai assumindo os seus desejos, a sua vontade, as suas dores, você vai começando a colocar aquilo para fora e aquilo que estava escondido começa a se tornar realidade. Então, você começa a usar e viver aquelas coisas que você escondeu. Então, no presente, você está abrindo o baú e trazendo para fora um monte de coisa que estava escondida. Muitas vezes ainda é um momento de angústia, porque é um momento que você, às vezes, ainda não se perdoa muito, sabe? Diz assim, poxa, por que eu fiquei tanto tempo sem tratar disso, sem pensar nisso, sem fazer isso? Então, vem um pouco um remorso, assim, de ter passado tanto tempo sem viver aquilo que está te faltando tanto, né? Mas, por outro lado, é o momento que você está assumindo tudo aquilo e está passando por um processo que você está se descobrindo, se conhecendo e, com isso, perdendo medos. Então, para o futuro, é ao contrário, você se sentir segura, ou seguro, porque você se conheceu, você conseguiu tirar para fora aquilo que estava te atormentando, e com isso conseguiu usar aquele dom, aquela capacidade, né, aquele conhecimento que você tinha, que você não usava de medo. Você expôs, botou para fora, foi reconhecido e agora vai usar com segurança aquilo que você tinha escondido de você. Então, a dois, você está sentindo falta de uma parte sua no passado. No presente, você assume essa parte sua que você não aceitava ou não achava que ia ser aceita nela. É aceita, e a partir daí você tem uma segurança de que você está inteira, que você agora está usando aquele instrumento que você vinha escondendo. Então, o passado é a saudade, é a falta de alguma coisa. Então, nesse sentido, você vê como a 2 parece um pouco a 35, o desconsolo, a desilusão. Quer dizer, eu tenho uma pessoa que todo mundo conhece, me conhece assim. Só que eu não sou essa pessoa só. Tem outras coisas que eu gostaria de ser que eu nunca fui. Ninguém sabe, ninguém conhece, que eu sempre escondi. Então, aí você fala, não, mas não posso esconder mais, que eu estou com saudade de quem eu sou. Eu estou sentindo falta de tudo isso. Então, aí você começa a usar isso daí. E, ao contrário de ser rejeitada, não. Você aceita. Por que que você aceita, com certeza? Porque o universo, a natureza, não te fez desse jeito se não fosse para você ser assim. Se você é assim do jeito que você é porque a natureza precisa dos dons que você tem. Você é necessária no ambiente que você está. Por isso que você nasceu desse jeito. Então, quando você manifesta a sua natureza, sempre dá certo. Porque era esse passo que era o esperado para você ser. Isso é a lei divina, a lei do aperfeiçoamento, né? Hoje lá no grupo, o Wagner escreveu, né? Deus quer que a gente seja feliz, né?
Não é que esse Deus está lá dentro de você, né? Não está fora, né? É esse Deus interno lá que quer ser feliz, né? Mas só através do autoconhecimento do uso das suas potencialidades é que você vai conseguir ser feliz, porque você vai realizar a tarefa que te foi submetida, que é usar os seus dons. Então, a carta 2 ela fala muito isso, né? Por isso ela fala de uma viagem ao inconsciente, como capacidade, vai falar de uma pessoa que é capaz de tirar ali do baú tudo que está escondido, né? Por isso a psicologia, a educação, maternidade, está associada a essa carta. Então, no passado, uma insegurança muito grande por não saber quem eu sou, por não usar todos os instrumentos que eu tenho, aí o autoconhecimento no presente e a segurança de ter conhecido e estar usando melhor quem você é. A carta 3, a Imperatriz, ela já vai falar de um momento de organização. Então, se você está tendo que organizar as coisas e combinar as coisas diferentes agora, é porque no passado estava tudo bagunçado, né? Então, eu até falo, a impressão dessa carta é de você ter chegado em casa depois de uma viagem longa, cheia de coisas, cheia de ideias, mas a casa está maior bagunça, e você agora tem até que reformar para caber e para organizar do jeito que você quer agora. Então, a carta 3 aparece no momento que você está incorporando partes suas da 2 que você até então não usava. E isso gera uma recombinação das coisas que você já tem, um remanejamento, uma combinação diferente. Porque antes eu não dava valor para um conhecimento que eu tinha, né, para certos saberes, para esse personagem que eu fui lá, que eu fui até, fiz sucesso, mas eu não dava tanto valor para mim naquela época para o valor, para certas capacidades, para potencialidades que você tem, para certos ideais ou sonhos que você tinha, mas que você não colocava como impossível ou como uma coisa que era só sonho e agora virou ideal. Então, na carta 3, ela implica que você agregou alguma coisa que antes você não estava usando. E, nesse momento, você está reorganizando a casa. Então, vamos ver, vamos primeiro fazer as coleções. O que eu tenho? Conhecimento aqui, desse setor, daquele outro, saberes, as personagens que eu já desenvolvo, que eu já desempenhei, né? As capacidades, habilidades, potencialidades que eu quero desenvolver, meus sonhos, planos, tal. E aí, como é que eu posso combinar essas coisas? E aí, agora, então, o primeiro é combinar internamente, que é o presente. Agora, para o futuro, é organizar o que você tem no ambiente que você está. Então, daí é armar as teias, a teia. Eu vou me conectar com essa pessoa, com aquilo. Isso aqui que eu já usava, agora vou usar de uma forma diferente. Aqui que eu vendi o peixe, agora vou vender o limão também. Então, aí você vai armar network, que é a expansão. Então, no início, incorporação, no passado, está incorporando coisas que estavam desconexas. No presente, organizando introduzindo, integrando o que é novo no que era velho e combinando diferente as coisas. E o futuro dela é expansão. É você expandir nessas ideias, nessa organização que você fez nova de você mesmo. A carta 4, antigamente você se sentia dependente dos outros. É muito comum você tirar 16 com a 4. Você, bom, também vindo da 3, no passado você se organizou, agora você tomou o poder.
No passado você aprendeu, agora você vai usar o seu conhecimento. Então, no passado, você estava, vamos se dizer, inseguro ainda do conhecimento que você tem. Então, você vinha coletando informações, você vinha ainda dependente de uma outra estrutura, porque você ainda não tinha a independência, a autonomia emocional, financeira, ou autonomia sobre o próprio conhecimento. Então, no passado, você não tinha autonomia, não tinha poder sobre si próprio. Agora, você conseguiu o diploma, você conseguiu a aprovação, você conseguiu independência. Então, no futuro, você vai usar o que você aprendeu. Então, aí você vai passar a usar esse conhecimento. Então, até agora, você vem aprendendo. Aqui você tira o diploma, a partir daí você vai usar esse conhecimento. Então, até então, você não tinha poder de determinar a sua própria vida. Aqui no presente, você está conquistando esse poder. No futuro, você vai estar se sentindo independente, vai poder decidir a sua vida. Então, é uma conquista importante que trouxe para você o poder sobre a sua vida. Na carta 5, você está trabalhando e criando uma estrutura nova. Então, eu estava me sentindo desestruturado, também pode vir da 16, da 13, ou até da 12. Houveram mudanças na minha vida, agora eu preciso criar uma estrutura nova. Então, essa carta fala de uma quebra, de uma estrutura, de uma mudança que trouxe uma quebra. Aquela estrutura antiga não existe mais, porque você vê, a gente sempre tem que ter um sistema que dá o nosso suporte, né? A gente sempre tem que ter alguma coisa, ou é a família, o primeiro sistema é a nossa família, que vai dar casa e comida, abrigo, né? E depois você, crescido, você é quem vai prover o seu sustento. Então, na carta 5, é você provendo o seu sustento. Agora, antes, eu não tinha esse poder, eu não tinha essa possibilidade. Agora, eu tenho. Eu estou tendo a possibilidade de construir, de manter, de usar os meus instrumentos para criar essa estrutura. Então, eu não tinha estrutura, eu estou criando, no futuro, eu vou contar com essa estrutura que eu criei. Agora, a 2, às vezes, pode ser, a 5, às vezes, pode ser um pouco demorada, né, o hierarca. Às vezes, a construção demora. Por exemplo, uma universidade. Você está colhendo informações, construindo uma profissão. Então, pode demorar 4 anos, 5 anos, né? Mas depois disso, então a 4 e a 5 tem um pouco quase que a mesma coisa. As duas falam de você ter autonomia, né? Essa é mais ligada ao poder de decisão e de uso das habilidades que você tem, e na carta 5 é mais construir uma estrutura que pode ser uma base para assumir essa posição, né? Então, aí é mais, vamos até se dizer, aqui você tem independência, mas você está estudando ainda dividido para poder se libertar e poder seguir a sua carreira, né? Bom, a carta 6, a indecisão, aí ela fala que no passado a pessoa não tinha uma base mínima. Então, ela não tinha opção, ela não podia escolher qual era o caminho. Ela só podia lutar pela sobrevivência, pela manutenção do status que ela já tem. Agora, no presente, ela conquistou essa base. Então, os caminhos se abriram para ela poder fazer outras coisas. Agora, não preciso só
pensar no sustento, agora posso pensar em alguma coisa além. Então, no momento, ela ainda se sente meio em dúvida, porque ela nunca teve opção. Agora ela tem várias. Então, ela está estudando as várias possibilidades. Ela pode decidir escolher por uma ou até ficar com as duas, mas ela agora está abrindo opções que até então ela não tinha. Então, no passado, ela não tinha opção, porque ela não tinha uma base mínima, ela não tinha um arroz com feijão garantido. Agora ela tem um arroz com feijão garantido no presente, então ela pode optar por ela tem opções, e que isso abre caminhos para o desenvolvimento dela. No futuro, ela pode estar ou usufruindo das várias opções ou vir escolher uma delas, mas ela está buscando um caminho para realizar a função dela, a missão dela. Na carta 7, o carro, o triunfo, ela fala de você estar conquistando um objetivo muito importante, que é para você a libertação de amarras, de obstáculos, de uma pressão, de amarras que estavam te segurando. Então, a carta 7, o passado dela é de muita luta, de muito sacrifício, onde você teve usando toda a sua força para conquistar aquele objetivo. Agora, daqui para frente, o sacrifício não vai ser tão grande, porque agora você vai poder contar com todas as suas armas. Então, a carta 7, ela fala que no passado a pessoa se sentia assim meio dividida, porque ela fez coisas muito diferentes, e ela sente assim, poxa, parece que eu não tenho parada. Eu começo uma coisa, eu gosto, me animo, depois perco o interesse, desanimo, aí começo outra, quer dizer, parece que eu sou meio fogo de palha. Mas na carta 7, ela descobre que tudo que ele aprendeu não foi em vão, e que era necessário ter uma pequena, uma noção de tudo aquilo que ela fez para poder ocupar a posição que ela ocupa agora. Então, essa carta fala que você construiu um conjunto de conhecimentos muito completo, versátil, com a variedade de conhecimentos, e que isso agora é vantagem, que no passado foi defeito, mas agora é vantagem. Então, ou seja, no passado você fez um monte de coisa, não conseguia essa unificação, no momento você está conseguindo essa unificação, porque você está tendo a conquista, uma autoafirmação, que era a única coisa que segurava para você poder reconhecer todos os outros instrumentos. Então, às vezes, você precisa ser reconhecido em um dedinho para você poder usar os 10 dedos da mão que você tem, né? E a carta 7, ela fala isso. Finalmente, o dedinho foi reconhecido, agora você pode usar as duas mãos, né? E, então, mostra um momento de integração. No presente, é um momento de integração, de superação de obstáculos, e o futuro é triunfante, no sentido do futuro, a pessoa pode usar a mão inteira, tudo que ela tem, todos os instrumentos, tudo que ela aprendeu, e a variedade vai ser valorizada. Então, ela parte daí com muita segurança. Então, é normal, às vezes, a carta 7, a pessoa fala, poxa, mas eu estou com o carro pronto, está cheio de gasolina, as malas estão aí, mas não sei por que não consigo dar partida. É porque está faltando exatamente o momentinho do as de espadas ali, onde ela vai ter a prova final do reconhecimento de um instrumento que ela tem, e aí, com isso, conseguir se libertar dessa corrente que estava impedindo ela. Então, a partir o futuro da carta 7 é um movimento triunfante, fluido, onde a pessoa, parecido com a 19, onde ela está usando tudo que ela tem e realizando com isso.
realizando a sua tarefa, porque a partir daí é uma carta de realização. A pessoa vai estar se sentindo realizada, porque ela está usando todos os instrumentos que ela tem. A carta 8, a justiça, ela é um momento também que o passado dela é grande. Então, assim, fala, no passado eu vinha servindo. Eu coloquei todo mundo como prioridade, como se todo mundo fosse melhor do que eu, se todo mundo, como se todo mundo produzisse melhor, faz mais dinheiro, tem mais direito, tem mais problema. Então, como se o mundo fosse mais importante do que você. Até que você vê e fala, poxa, mas eu estou sendo injustiçado aqui. Aí, o momento de se sentir injustiçado é que você percebe, pera lá, eu estou achando que todo mundo tem direito de tudo, mas se todo mundo tem direito de tudo, eu também tenho direito de tudo, né? E eu não estou considerando isso, é como se eu não tivesse direito de nada e que os outros têm direito a tudo. Então, tem um momento que você acorda. Então, a carta 8, o passado dela, é você achar que os outros são melhores que você e que o que os outros que é melhor fazer o que as outras pessoas esperam que você seja, ou que o mundo, a sociedade espere que você seja, porque é melhor, porque as pessoas falam que é melhor, não porque você sente isso. Então, na carta 8, o passado é você valorizar mais a opinião do outro do que a sua própria vontade. No presente, é você descobrindo que você está se sentindo injustiçado, porque você não está sendo valorizado no que você é. Então, é o momento que você está resgatando a sua autoestima. Então, tanto tem aí no presente, no passado, tem uma situação que você sentiu que você estava se dedicando muito, então você não dava valor a si mesmo. No presente, alguma situação que faz você perceber o seu valor ou porque você encontrou alguém que te deu valor, ou porque você foi injustiçado. Porque quando você foi injustiçado, é o momento que você para pensar, poxa, eu estou me dedicando tanto a essas pessoas, ou essa pessoa, e essa pessoa não está dando o menor valor para aquilo que eu faço. A hora que eu preciso, ela não está nem se importando. Então, muitas vezes é isso. Ou, às vezes, um elogio de uma outra pessoa que faz você acordar. Agora, de todo jeito, no presente, fala que tem algo que despertou a sua autoestima e a valorização de dons que você tem. No futuro, aí você vai lutar pela sua causa. Então, no futuro, você vai lutar para ser reconhecido, para ser valorizado, para exercer a sua função. Então, no passado, você não se valorizava, não era valorizado, por isso não conseguia exercer a sua profissão, a sua missão de uma maneira satisfatória, porque você não valorizava o que você tinha de melhor. Então, você fazia o que os outros queriam que você fizesse, não aquilo que você foi destinado a fazer. Mas aí, resgatando o seu destino, que são as suas capacidades, os seus dons que você tem, o conhecimento que você tem, aí você vai seguir na sua missão. A 9, o eremita, aí é aquela que o passado também é longo, fala 3 anos atrás, você estava perdido em relação àquilo que você realmente ama, aquilo que você acredita, você estava longe da sua verdade. Você estava fazendo coisas que você não gosta, com pessoas que você não gosta, você não estava se sentindo valorizado, e talvez até tivesse esquecido aonde que você é melhor, o que você tem de melhor. Então, aí você começou, aí acordou, percebeu que você estava num ambiente ou estava se escondendo, começa a buscar quem eu sou, o que quer que eu dou valor, o que eu acredito,
quem que está comigo, quem se identifica comigo, e aí, principalmente 1 ano e meio, você começa a encontrar pessoas que se identificam com você, começa a encontrar uma integração, até que você passa a confiar mais em você. Então, você tem confirmações, então, você começa uma busca, no passado você vem buscando um novo sentido de vida. No momento, você vem encontrando esse novo sentido. No futuro, você vai ganhar mais confiança na solução, no que você encontrou, né? Então, aí tem uma história comprida, a 9, né? É você não estar perdido em relação a quem sou eu, o que é importante para mim, você se encontrar e aí passar a viver de acordo com essa nova direção. A roda da fortuna, o passado dela, você está girando num ciclo vicioso. Quer dizer, você vai, quando está quase atingindo seu objetivo, parece que tudo volta para trás, aí você tem que começar tudo a estacar zero de novo. Então, aí é o momento que você tá girando naquele ciclo, porque está dando mais valor aos outros, ao que os outros querem de você, do que a você mesmo. Aí você começa, no presente, a identificar o porquê do ciclo vicioso, que são essas obrigações que você colocou em primeiro plano da sua felicidade, da sua realização, e aí, no futuro, você vai se libertar dessa moda, você vai dar continuidade ao que estava parado. Quer dizer, até então estava parado, eu descubro qual é o motivo, me liberto desse motivo e passo a dar continuidade àquilo que ficou parado. Então, parado, desfazer a roda, desfazer a amarra e continuar girando. Mas agora, sem voltar para o mesmo ponto, né? Em espiral, não em ciclo vicioso. Aí a carta 11 é você estar em controle da própria força, estar em controle da força de vontade, da emoção. Então, fala, no passado, você, vamos se dizer, você vinha sofrendo, porque você não estava sabendo lidar com as suas emoções, você não estava sabendo lidar com a sua força de vontade, você estava sentindo que a sua vida estava fora do seu controle. Agora eu estou conhecendo mais as minhas emoções e vou poder planejar melhor como uso a minha força para não ficar tão desgastada como eu fiquei. Quer dizer, no passado eu não sabia lidar com as emoções, me desgastei demais com o lado emocional, com os problemas que eu estava enfrentando, porque eu também não me sentia forte para enfrentar esses problemas. Agora eu estou mais confiante de que eu sou capaz de lidar com essa situação, com as minhas emoções. Então, no futuro, eu vou estar muito mais forte, né? Aquela história, né, de que às vezes o sofrimento faz você ficar mais forte. Quer dizer, na realidade, eu não sabia lidar com as minhas emoções, isso me fazia sofrer demais. Agora que eu sei lidar com as minhas emoções, eu já não sofro tanto, eu já não deixo o sofrimento atrapalhar a minha vida, vamos se dizer. Bom, eu acho que por hoje, em teoria, tá bom, né?